Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula nós vamos falar sobre formatação de computadores. Vocês vão entender a importância de formatar um computador, por que nós devemos formatar uma máquina e quando ela precisa ser formatada. Pessoal, esse é um tema que eu iria falar mais para frente, porém, eu sei que tem muita gente aí que tem computador em casa que está parado, precisando formatar, ainda não tem conhecimento e tem muita assistência técnica também que está fechada devido a esse período de pandemia. Então eu espero que essa aula te ajude, né, a desenvolver o conhecimento para fazer esse tipo de manutenção e até mesmo que você consiga ganhar dinheiro com isso, beleza? Então vamos lá. O que é formatação? Eu acredito que a maioria da turma já tem a ciência do que é uma formatação. Formatação de computador é a mesma coisa que você formatar um celular, tá? Você vai apagar todos os arquivos do seu computador, arquivos e programas, e depois você precisa reinstalar tudo novamente. O que vai mudar é o passo a passo, tá? Então vamos lá, em linguagem técnica, o que é uma formatação? É o ato de apagar todos os arquivos, programas e configurações do sistema. Quando eu falo em programas, pessoal, eu falo do principal programa também do computador, né, que é o sistema operacional. Inclusive, até o tema da aula anterior, onde nós vimos os tipos de sistemas operacionais. Então, quando você formata o computador, principalmente o sistema operacional será apagado, tá? Você vai zerar tudo do seu computador, você vai apagar todas as informações, todos os dados, todos os programas, todos os arquivos, tudo será apagado para que você possa instalar um novo sistema operacional, beleza? Bom, vamos para a próxima parte aqui agora. Por que eu devo formatar meu PC? Pessoal, essa sigla PC ela é muito conhecida na área da informática, porém eu vi que na sala ainda tem alunos que ainda não conhecem essa sigla. PC significa Personal Computer, ou, em português, computador pessoal. Então toda vez que você ouvir falar dessa sigla PC, saiba que está se referindo ao computador, beleza? Bom, quais são os motivos principais que eu devo ter para formatar uma máquina? O primeiro, e é o mais conhecido de todos, é a lentidão. A máquina fica muito lenta. Para você acessar a internet, para você acessar arquivos de programa, para você acessar pastas do seu sistema, você percebe que a máquina fica lenta, tá? Até mesmo para iniciar o computador, ele demora muito para iniciar. Então isso aí é um dos sintomas que você precisa resolver com formatação, tá? Tem outras opções também, inclusive teve uma aula que eu falei há muito tempo atrás sobre otimização de sistema. O que a gente pode fazer no sistema para deixar ele um pouco mais rápido, tá? Então tem outras ferramentas, né, que você pode tentar. Caso não resolva, aí sim nós vamos para a formatação, que é algo mais drástico. Bom, outro motivo para a gente formatar uma máquina são travamentos. A máquina começa a travar demais e aí você acaba até perdendo trabalho. Vamos supor que você está fazendo ali uma planilha no Excel ou até mesmo um trabalho no Word. E aí no finalzinho desse trabalho você começa a ver que a máquina está travando, você perde a paciência e aí a máquina até chega a travar por completo e aí você precisa reiniciar. E nesses casos você precisa perder o seu trabalho. Então, nesses casos também extremos, também podem ser resolvidos com formatação. A gente vai zerar toda a configuração do computador e deixar como se ele viesse de fábrica. Então, formatação também resolveria esse problema aqui. Outro, falha na inicialização. Isso aqui, pessoal, por exemplo, para quem não sabe, eu também sou professor do curso de montagem e manutenção de celulares e de computador também. E é muito comum chegar na assistência computadores que estão iniciando e aí ele começa a carregar o Windows ali da tela de bem-vindo e depois dessa tela ele reinicia. Ele não chega a iniciar o Windows. Por quê? Esse problema ele é causado, você está usando sua máquina e aí teve um pico de energia, uma queda de luz. Quando você está utilizando o seu computador, se você desligar ele de forma incorreta, pode acontecer de você apagar algum arquivo do seu sistema operacional e aí na hora de ele inicializar, ele procurar uma pasta específica, não encontrar e ele ficar reiniciando direto. Por isso também que é muito importante que a gente tenha consciência da maneira correta de desligar um computador. Não é só você puxar o cabo da tomada, você não pode fazer isso porque ele pode corromper o sistema
que aí você precisa, para solucionar, você precisa formatar o seu computador, que é apagar aquela versão do Windows antiga ali e instalar uma nova. Tem uma outra opção também, sem precisar formatar, que é reparar. Na hora que eu vou mostrar para vocês também no final dessa aula, desse vídeo aqui, um programinha para vocês praticarem. Quem tiver interesse em praticar a formatação, eu consegui achar um simulador de formatação e nesse programinha você consegue praticar várias vezes, quantas vezes você quiser, até você se sentir confiante para realizar o processo de forma verdadeira, como vamos dizer assim. Bom, vamos para o próximo. Remoção por completa do vírus. É muito comum você ter um antivírus no seu computador, por mais que ele esteja atualizado, tem antivírus que não consegue encontrar todos os tipos de vírus. E aí você percebe que sua máquina está lenta depois que você abrir um e-mail, que ela está travando bastante, com muita frequência, e foi depois que você abriu o e-mail. Então você tem certeza que é um vírus. Só que o seu sistema que é o seu sistema de antivírus, ele não está reconhecendo esse vírus. A solução nesse caso, pessoal, seria duas. Uma é você desinstalar esse antivírus, instalar um outro antivírus e tentar encontrar esse vírus. Ou tem uma solução mais fácil, que na verdade a maioria dos técnicos preferem, que é formatar o computador. Você vai zerar tudo, você vai apagar todos os arquivos do computador, incluindo o vírus. Então você vai zerar, deixar tudo zerinho, vai instalar tudo de novo, e aí sem preocupação. Outro caso também, outro motivo principal para você formatar um computador, seria a troca do sistema ou até mesmo a atualização do sistema. SO, lembrando mais uma vez, que eu já falei para vocês na aula do sistema operacional, SO é a sigla do sistema operacional. Então, um motivo para você formatar seu computador seria a troca do seu sistema operacional. Você tem o Windows 7 instalado no seu computador e aí você quer instalar o Windows 10. Eu quero trocar de sistema operacional, quero usar o mais novo agora. Você pode formatar o seu computador, que é apagar o seu sistema operacional todo por completo e instalar um novo sistema operacional atualizando. Beleza? Também tem uma versão, você pode também trocar o seu sistema operacional sem precisar formatar. Na hora que eu estiver no simulador, eu vou falar melhor para vocês sobre isso aí. Vamos avançar. O que é importante saber sobre a formatação? Na hora que você vai realizar a formatação, quais são o que você deve ter em mente já antes de realizar esse procedimento? Primeira coisa, qual sistema será instalado? Sabe que formatação você vai apagar o seu sistema? Então qual é o sistema que você vai instalar novo ali? Tá? Toda vez que você for formatar um computador, o que você precisa ter em mãos é o CD do novo sistema operacional. Muitas das vezes, você pode não ter o CD, mas você pode baixar na internet aquela versão daquele sistema operacional e salvar ele no pendrive, para que você consiga instalar no seu computador, beleza? Quando eu falo do procedimento de instalação do novo sistema operacional, ali nesse procedimento da instalação, tem a opção de você formatar, que você apagar o sistema que estava instalado antigo, tá? Então, primeiro passo, saber qual sistema será instalado. Segundo, o sistema que você vai instalar, ele está salvo aonde? Está em pendrive, está em DVD, beleza? Por exemplo, você pode chegar numa loja, uma loja de informática, e falar assim, eu quero comprar o CD do Windows 10 para poder instalar no meu computador. Ele vai te dar esse CD sendo original, ele vai ter atrás uma chavinha, tá? É um código, são 25 caracteres. Isso aí é uma chavinha que na hora que, no procedimento da instalação, ele vai te pedir essa chave para que você continue, prossiga o seu processo de instalação, tá? Você vai precisar da chave ativadora para conseguir concluir a instalação do seu sistema operacional novo. Também eu vou falar para vocês em sala de aula um outro procedimento que é usado para a galera que não consegue comprar o sistema e que o pessoal que baixa na internet para poder instalar. Tem uma ferramenta que a gente usa que é um crack, é um programinha que a gente usa para conseguir instalar a chave original do sistema. Bom, outra coisa que você precisa saber na hora que você vai formatar. Precisa realizar backup? Agora eu vou passar para uma outra parte aqui rapidinho, depois eu vou voltar aqui, só para poder explicar para vocês o que é backup. Backup é o ato de salvar os arquivos, criar uma cópia de segurança. Então toda vez que você vai formatar, você já está ciente de que você vai perder todos os arquivos do seu computador. Então é muito importante
que você salve os seus arquivos antes de você formatar, beleza? Tem como recuperar o arquivo depois da formatação? Tem, mas você tem que usar um programa específico. A maioria das vezes o programa é pago e aí gera uma complicação. Então, se você já sabe que vai formatar o seu computador, antes faz uma cópia de segurança, faz um backup. Você vai salvar no pendrive, salva num DVD, salva no HD externo, salva em algum lugar. Até mesmo você pode salvar e mandar para o seu e-mail, tá? Então, backup é isso, é você fazer uma cópia de segurança dos seus arquivos, ok? Quais programas serão instalados? É muito bom você ter isso também em mente, tá? Se você vai formatar o seu computador, você sabe que todos os arquivos vão ser apagados, todos os programas vão ser excluídos, então você precisa instalar tudo de novo. A próxima pergunta, você já tem os programas? Lembra que eu falei para vocês que tem um site, que é o ninit.com? Ali tem muito programa bacana para ser usado, tá? E aí você pode usar esse site como referência para você baixar os seus arquivos depois, tá? Os programas que você vai instalar na sua máquina. Tem programa, pode acontecer de ter algum programa que você use bastante e não tenha disponível lá. Aí você vai precisar comprar um CD de instalação desse programa ou então procurar pela internet. Um exemplo disso é o pacote Office, onde tem o Word, o Excel, o PowerPoint. Esse pacote Office, ele não tem disponível naquele site. E aí você precisa ou baixar na internet ou então você comprar um CD de instalação desse programa. Bom, gravem isso aqui, pessoal. É muito importante que vocês consigam gravar isso aqui, mas isso aqui eu só vou falar para vocês em sala de aula, porque isso aqui é uma linguagem mais técnica, tá? Mas é bom vocês gravarem logo. O que é boot? Boot vocês vão ouvir falar no processo final da formatação, tá? Eu não vou falar agora, mas em sala de aula eu pretendo falar isso para vocês. Boot é o procedimento de inicialização do sistema operacional. É aquele momento que você está ligando o seu computador, ele vai carregar o seu sistema operacional para que a máquina inicie. Bom, eu vou dar uma pausa aqui rapidinho e agora eu vou abrir para vocês o simulador de formatação que eu quero disponibilizar para quem tiver interesse em praticar, beleza? Nesse simulador, nós vamos ver o passo a passo real de como é uma formatação de um computador utilizando o Windows 7, tá? Cada vez que você vai formatar, depende muito, a formatação ela vai variar dependendo do sistema operacional que você vai utilizar, que você vai instalar, tá? Por exemplo, se você quer formatar um computador usando o Windows 7, é um procedimento que você vai usar, é o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje até. Se você vai formatar utilizando o Windows 10, é um outro procedimento, tá? Mas se você assistiu o de hoje, você já gravar o de hoje, no Windows 10 também não vai ser difícil, vai ser bem fácil, tá? Só que vai mudar algumas telas. Mas eu vou mostrar para vocês agora o procedimento de formatação do Windows 7. Espera aí, só um minuto. Bom, o programinha de formatação, o simulador, é esse arquivo aqui. É um arquivo bem levinho, é bem fácil. Vocês vão dar 2 cliques quando vocês receberem esse arquivo, né? Ou se vocês também podem baixar pela internet, é bem fácil. É um arquivo bem leve. Então tá aqui, ó. Simulador de instalação do Windows 7. Clique aqui para começar. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um simulador, tá? Eu não estou formatando o meu computador. Isso é bem bacana para a galera que quer começar a formatar, não tem conhecimento e tem medo de danificar a máquina. Então, aqui no simulador, você vai simular uma formatação, então não vai ter risco nenhum, beleza? Você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, eu vou clicar aqui, ele começa com essa tela. Aperte qualquer tecla para iniciar o CD ou DVD de instalação do Windows, né? Aqui a gente está usando o simulador do Windows 7, então ele está simulando como se eu tivesse com um CD do Windows 7 já no meu computador aqui. O procedimento é exatamente igual a esse aqui que vocês estão vendo. Bom, a gente vai chegar nessa tela aqui. Você colocou o CD, pediu para iniciar, e ele vai chegar nessa tela aqui. E aí vamos lá, o que a gente tem que fazer? Ah, uma outra coisa que é muito importante. Quando você coloca o CD, você vai reiniciar sua máquina, tá? E aí, nesse momento de reinicialização, ele chega nessa tela aqui. Ele não vai iniciar o Windows normal, tá? Ele vai entrar no procedimento de instalação do novo Windows, para você conseguir formatar, apagar o antigo. Então, olha só, chegamos nessa tela aqui. Aí ele vai perguntar para você qual idioma você deseja instalar, e aí você vai selecionar português, formato de data e hora, você vai botar aqui Brasil. Aqui tem a opção teclado ou método de introdução. Aqui você tem que prestar muita atenção.
ele vai estar selecionado, se você selecionar aqui o português como língua principal, aqui embaixo vai estar português brasileiro ABNT, não vai estar ABNT2. Você precisa selecionar, você vai clicar aqui, vai ter uma opção embaixo, que é a ABNT2. Você precisa selecionar essa opção para que você consiga ativar o C cedilha e o interrogação no seu teclado, tá? Muita gente não consegue ativar C cedilha nem interrogação no teclado por causa desse formato aqui, ó, tá? Então fiquem atentos, na hora da formatação, sempre selecionar o ABNT2 para que você consiga selecionar a opção, ativar a opção de C cedilha, principalmente em notebook, tá, pessoal? O notebook ele falha muito, se você não fizer isso aqui, ó, ele não, você vai te dar uma dor de cabeça danada para você conseguir ativar depois, beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa muito importante, no formulário de atividade que eu vou deixar para vocês desse vídeo, eu vou focar os pontos mais fortes dessa videoaula de hoje, tá? Então fiquem bem atentos aí para que vocês consigam entender direitinho. E na próxima aula seguinte, eu também vou continuar falando sobre formatação, tá? Bom, eu clico em seguinte e aí eu venho para a próxima tela. Nessa próxima tela aparece para vocês aqui, ó, instalar o Windows agora, tá? Agora eu quero voltar num ponto lá atrás. Eu falei para vocês que tem um dos maiores problemas que aparecem na assistência de pessoal querendo formatar é porque estava usando o computador, desligou de forma incorreta e aí apagou um arquivo do Windows e a máquina não consegue iniciar mais. Ela fica carregando o Windows e na hora de abrir a tela de bem-vindo, ela reinicia e ela volta, tá? O que aconteceu ali? Nesse momento que você desligou o computador de forma incorreta, alguma pasta que estava sendo usada do Windows foi apagada. E aí você precisa reinstalar essa pasta aí, tá? E aí tem uma opção que você não vai formatar o seu computador. Você somente vai reparar, vai recolocar essa pasta que foi apagada. E essa opção é essa opção aqui, ó. Reparar o seu computador. Ele vai verificar no seu sistema operacional qual o arquivo foi danificado e ele vai recolocar um arquivo novo no lugar. E aí você não vai precisar formatar o seu computador. Seus arquivos vão continuar lá e você vai continuar tendo seu sistema operante, beleza? Mas é muito difícil, pessoal, você ver o pessoal optando por esse reparo aqui. A maioria dos casos, o pessoal vai querer formatar. Ah, não, já deu problema? Vamos instalar logo um novo de novo. Vamos apagar tudo que estava aí, minha máquina estava lenta, vamos deixar ela rápida. Porque quando você formata o seu computador, você vai zerar o seu sistema e ele vai voltar como se você tivesse acabado de comprar o computador na loja. Então, a maioria dos casos é muito mais vantagem você já chegar aqui e formatar. Então vamos lá. Instalar agora. Vamos seguir o passo a passo. É bem simples. Não tem mistério nenhum. A configuração está a ser iniciada. Aqui ele tem a opção do sistema, tá? Quando você compra um CD com Windows específico, ele vem para você somente uma opção. Então você não precisa clicar em nada, tá? Isso aqui é um outro exemplo que talvez eu fale para vocês em sala de aula. Mas aqui ó, vai estar para vocês só a opção de um sistema aqui selecionado. Então você vai clicar em seguinte, não tem mistério nenhum. Clicou em seguinte, qualquer programa que você vai instalar no seu computador, ele tem um termo de licença. Você precisa aceitar esse termo. Você precisa ler e aceitar, tá? Nesse caso aqui não precisa ler, esse aqui que é muito grande. Então, reparem que não tem como eu avançar. Isso acontece na prática, tá, pessoal? Não só aqui no simulador. Então, não tem como eu avançar. Para que eu consiga avançar, eu preciso aceitar os termos de licença do programa. Então, eu vou clicar aqui, eu aceito todos os termos e ok, e aí libera para avançar. Bom, tem duas opções aqui, atualizar e tem personalizar. Se eu quero formatar o meu computador, eu vou apagar o meu sistema antigo, correto? Então tem que clicar em personalizar e não atualizar. Tem que vir aqui em personalizar e eu vou clicar. E aí, essa parte que aparece aqui, vai ter uma aula específica que eu vou falar para vocês a função dos componentes de um computador. O que é uma placa-mãe, o que é memória, o que é HD. E aí vocês vão entender um pouco melhor quando eu chegar nessa parte, tá? Isso aqui está me dizendo que é o HD do computador. Então eu tenho que selecionar ele para que eu consiga avançar a opção seguinte, tá, pessoal? Então eu clico aqui
Uma outra coisa que não está aparecendo aqui no simulador, mas que na prática aparece, quando você seleciona aqui, aparece uma opção aqui embaixo, formatar. Aí você clica nele, ele vai te dizer o seguinte, ao clicar em OK, todos os arquivos do computador serão apagados. Tem certeza que deseja fazer isso? Aí você clica em OK mais uma vez, OK. E aí sim, ele apaga tudo. Apaga tudo em questões de 10 segundos. Em 10 segundos ele zerou tudo do seu computador. E aí você precisa, para fazer com que o seu computador funcione, você precisa instalar um novo sistema operacional, que é só você clicar aqui, ó. Seguinte, ele vai começar a copiar o CD do Windows para o seu computador, para poder instalar o sistema. Olha aí como é que funciona. Nesse momento, ó, a copiar ficheiro do Windows. Ele começa a pegar os arquivos do Windows, seja ele no DVD, ou se você estiver usando um pendrive, ele vai copiar o arquivo de lá e vai jogar para dentro do seu computador para começar a instalar o Windows ali. Porque você apagou o antigo, você formatou. Então você precisa instalar. O procedimento aqui no simulador é um pouco acelerado. Não é tão rápido como vocês estão vendo aqui. Mas não tem nada de novidade. É isso aqui que está acontecendo, porém de forma mais lenta. Vai depender muito também do seu computador. Ó, aqui ele já copiou os arquivos, a máquina vai reiniciar e reparem agora como é que ela começa a iniciar aqui no programa. Ó. Iniciar o Windows, igual como se fosse no computador normal. A configuração está concluindo a instalação. Está faltando um pouco aqui para terminar, né? A instalação. E aí aqui é só a gente aguardar, não precisa fazer nada. O procedimento é exatamente esse, pessoal. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Não é difícil fazer uma formatação. Bom, chegando nessa tela, ele vai perguntar para você: quer colocar o nome do seu usuário do computador aqui? Quem vai utilizar o computador? E aí você pode colocar o nome. Se o computador for seu, você coloca o seu nome. Se for de algum parente, coloca o nome dessa pessoa, entendeu? Ó, escreva o nome do utilizador, por exemplo. Aqui está Rui. Mas como o computador vai ser meu, então eu vou colocar aqui meu nome. João Gabriel. Beleza. E aí eu venho para a próxima tela, seguinte. Aqui, ele te dá a opção de você colocar uma senha. Para quando iniciar o computador, você só vai conseguir ter acesso ao computador se você colocar essa senha, tá? E, igual na nossa escola. A maioria dos computadores de lá tem senha, tá? Tem senha de usuário 1, usuário 2, aluno, convidado. E aí você pode colocar senhas também. Se vocês tiverem interesse, mais para frente eu posso ensinar vocês de como colocar senha no computador nesse momento de inicialização, tá? Bom, mas nesse caso aqui eu não vou colocar senha nenhuma, eu vou avançar. Vou deixar sem senha. Pronto. Ajudar a proteger o computador a melhorar automaticamente o Windows. Essa opção, pessoal, eu sempre vou marcar a opção perguntar depois. Não vou decidir isso agora, tá? Vocês também podem fazer isso no de vocês. Também vou explicar isso para vocês em sala de aula depois, quando a gente for praticar junto. Então, clico aqui. Aí você vai atualizar a data e a hora, tá? Aqui, como é um simulador, ele não permite que você faça alteração. Mas, se fosse uma prática real, você teria como aqui mudar a data e a hora do seu computador. Fez isso, vamos para a seguinte tela. Pronto, se o seu computador estiver conectado à internet, e se você estiver utilizando o computador na sua casa, você vai clicar aqui, ó, rede doméstica. Ele vai reconhecer que a sua internet é uma casa, tá instalada em uma casa, tá? Em uma rede doméstica. Você vai clicar aqui e beleza, vai avançar. Ó, o Windows está a finalizar as definições. Reparem como é que ele vai iniciar. É muito rápido, tá? Vai aparecer aquela tela do Windows, da área de trabalho, toda vazia, porque não tem programa nenhum instalado no computador. Olha aí. Beleza? Fim do simulador. Aqui você já formatou o seu computador. Agora, em uma outra aula, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar para vocês como é que faz para instalar os programas, para identificar quais são os programas que não estão instalados e os que precisam instalar, tá? Se vocês gostarem dessa aula, eu posso mais para frente falar para vocês como é que faz esse passo a passo, esse procedimento aí, beleza? Mas formatação de computador é exatamente isso que eu acabei de mostrar para vocês. Na próxima aula, eu vou deixar um outro formulário sem vídeo. Pode ser que, se vocês tiverem dúvida, eu posso colocar esse vídeo aqui de novo nesse outro formulário para que vocês relembrem o conteúdo.
mas eu vou focar somente o conteúdo desse vídeo aqui, tá? Para que vocês fiquem bem atentos aí no que foi passado. Bom, pessoal, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Forte abraço a todos aí.